Queremos meditar um pouco nesse momento na palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao 41. Dando então aqui continuidade o nosso estudo no Evangelho de Mateus. Diz assim, versículos 38 até o versículo 41 de Mateus 12. Onde fala sobre a superioridade de Jesus. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então nós acabamos de ler aí Mateus capítulo 12, dos versículos 38 até o versículo 41, onde esse texto bíblico fala da superioridade de Jesus. E Jesus fala nesse texto bíblico sobre a sua superioridade. Vejamos então, em primeiro lugar, que ele diz que ele é maior que o profeta Jonas. Em primeiro lugar, Jesus é maior que o profeta Jonas. No versículo 40, nós acabamos de ler, onde ele diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O profeta Jonas nem sonhava que os 3 dias que ele passou de agonia, de grande sofrimento, no ventre do grande peixe, era o símbolo que Cristo, Filho de Deus, iria usar para o seu sepultamento no seio da terra. E eu fico a imaginar que grande sofrimento este que Jonas passou naquele momento no ventre do peixe. Quantas vezes imaginou que era o seu fim, que iria morrer? Bem, Jonas jamais imaginaria que Jesus faria menção de seu grande sofrimento no ventre do peixe. O profeta Jonas ficou conhecido como o único pregador que converteu uma cidade inteira com a sua pregação. Nenhuma pessoa até hoje, em toda a história da humanidade, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nenhuma história em toda a humanidade se soube que uma cidade inteira tenha se convertido, tenha se arrependido, se convertido ao Deus vivo. E era uma nação de ímpios, de homens idólatras. Era um povo corrupto, inimigos de Israel, porque Nínive era a capital da Assíria. E Jonas, ele pregou uma mensagem pequena. E o povo se arrependeu mesmo assim, ouvindo Jonas falar sobre o juízo de Deus que viria sobre aquela cidade. E o povo de Nínive se converteu com jejuns, com saco, com cinza, com quebrantamento de coração. Até o rei daquela cidade se converteu. Até o rei. Mas Jesus disse que ele é maior do que o profeta Jonas. Jesus é maior que o profeta Jonas,
O povo de Israel deveria se arrepender, como fez Nínive. O povo de Israel deveria se arrepender com saco, com cinza, com jejuns, com quebrantamento de coração, como fizeram os ninivitas, e que Israel era o povo de Deus, que tinha a palavra de Deus nas mãos, que tinha os mandamentos de Deus, que conheciam e que tinha experiência com Deus vivo e que sabia que Deus era com Israel. Mas eles não se converteram. E os ninivitas se converteram. Então eles endureceram o coração em vez de se quebrantarem. E naquele dia, no dia do grande julgamento final, que ainda está para acontecer, Jesus disse que os ninivitas irão se levantar e irão condenar aquela geração de Jesus, dos fariseus, dos judeus, que rejeitaram o Filho de Deus. Será uma grande humilhação para eles. Os ninivitas, um povo que eles tinham como abomináveis, se levantar e condenar eles. E sobre a questão dos judeus aqui, chega até Jesus e pedirem a ele que fizesse um sinal. Jesus, ele dá o sinal do profeta Jonas. O que significa isso? Jesus dizer: eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou dar o sinal do profeta Jonas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem sinal, porque os judeus queriam sinais. Se viam a todo tempo o Filho de Deus fazer milagres, eles viam. E agora pedem novamente a Jesus que faça um sinal. Pedir um sinal não é prova de fé. Alguém pode pensar que seja. Não é coisa nenhuma. Isso é prova de incredulidade. Para crer em Jesus, para crer que Ele é o Salvador, para crer na sua salvação, pedir um sinal não é de forma alguma prova de fé, mas de incredulidade. Para os que pedem sinal, o Senhor chama de geração má, de geração adúltera. Geração má, que indica que o caráter da geração do tempo de Jesus era pecaminosa. Os judeus trocaram Jesus pela tradição religiosa deles. Trocaram o esposo Jesus por outras crenças. Isso é adultério. Por isso que Jesus chama eles de geração adúltera, porque trocaram Deus pela tradição deles, abandonaram a Jesus por outras coisas, por outros bens. Muitas pessoas pedem sinal. Sabem por quê? Muitos pedem sinal nos tempos de hoje, e até crentes ficam pedindo sinal a Deus. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, porque deixou de ler a palavra de Deus, porque abandonou as escrituras sagradas. Jesus falou que o sinal que ele iria dar para os judeus naquele momento era o sinal do profeta Jonas. E o que significa isso? Significa uma coisa muito importante. É um sinal da Bíblia. Jesus não deu um sinal para eles fora da palavra de Deus. É um sinal bíblico. Jesus está dizendo aqui: vão ler a Bíblia, vá ler a palavra de Deus. É o sinal que eu dou para vocês. É um sinal que vocês já conhecem. É um sinal da Bíblia, é o sinal do profeta Jonas. Vocês já conhecem. Eu não vou dar um sinal novo, fazer um milagre aqui para vocês diferente, não. É um que vocês já conhecem. Pegue as escrituras que vocês têm nas mãos e vá ler o profeta Jonas. O que aconteceu na vida dele. O sinal que eu dou é na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O crente ama a palavra de Deus, ouve e guarda em seu coração aquilo que está escrito. Não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Não se lhe dará outro sinal senão o da Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Todo mundo conhece a história de Jonas. Eu espero que sim, é muito conhecida. Até muitas crianças conhecem. Como ele foi chamado para pregar em Nínive.
como ele fugiu, o que Deus fez para que fosse frustrada a sua fuga e ele voltasse a fazer aquilo que Deus queria que Jonas fizesse. Jonas foi jogado no mar por aqueles marinheiros, em que ele estava fugindo para Tarsis. Jonas então foi parar no ventre de um grande peixe. Jonas foi jogado no mar e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Depois o Senhor enviou de novo para Nínive, e lá ele pregou a cidade de Nínive, e ela se converteu. Para fugir para a cidade de Tarsis, Jonas pegou um navio. A cidade de Tarsis hoje seria a Espanha. Teria que atravessar ali o mar Mediterrâneo, ou mar Grande. E enquanto Jonas dormia no porão, veio uma grande tempestade que ameaçava todas as vidas naquele navio. Para salvar as pessoas, Jonas deveria ser jogado no mar. Não tinha outra solução. Para salvar a vida daqueles marinheiros, eles tinham os seus ídolos, começaram a invocar os ídolos, nenhum deles pôde escapar da grande tempestade. Então eles disseram: vamos lançar a sorte sobre alguém. E então caiu sobre Jonas. E disseram assim para Jonas: me diga, o que foi que aconteceu para que essa fúria desse mar estivesse dessa forma? E ele disse: eu estou desobedecendo o meu Deus. O meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus vivo. É um Deus que não foi feito por mãos humanas. Não é esses deuses que vocês servem. Mas o meu é invisível, está no céu, é todo poderoso. Eu sou culpado realmente de tudo isso que está acontecendo, porque eu estou lhe desobedecendo. Ele mandou eu ir para Nínive e eu estou fugindo para Tarsis. E Jonas disse: só tem uma escapatória para vocês, se vocês me lançarem no mar. Em outras palavras, era o quê? Vocês só podem sobreviver se eu morrer. Vocês só poderão escapar da morte, dessa grande fúria, se eu morrer por vocês, for lançado no mar e morrer por vocês. Por causa da desobediência eu devo morrer, para vocês viverem. E então Jonas, que estava dormindo lá no porão e foi trazido e foi jogado no grande mar para salvar as pessoas, Jonas deveria morrer. As vidas ali só seriam salvas se Jonas morresse. Igualmente é o sinal de Jesus. Somente podemos escapar do grande julgamento se alguém morrer por nós, e já morreu. Jesus morreu. Alguém teria que morrer pelos nossos pecados, e Jesus assumiu. Como Jonas assumiu morrer por aqueles marinheiros. Jesus desceu até a sepultura, como Jonas foi parar no ventre do peixe. E como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Jesus passou 3 dias na sepultura. Jonas sobreviveu, e Jesus também. Jonas esteve 3 dias na barriga do peixe, e Jesus esteve 3 dias no ventre da terra, ou seja, na sepultura. Jonas voltou para Nínive e pregou o grande julgamento de Deus, a graça de Deus. Pregou sobre o inferno, o céu, pregou sobre a condenação, a salvação, o juízo final e sobre o arrependimento. Essa também foi a mensagem de Jesus. Ele pregou sobre julgamento final, sobre arrependimento, sobre salvação e condenação. Mas este sinal não tem efeito se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que esteve 3 dias na terra e depois ressuscitou. Quando Jonas saiu do grande peixe, ninguém viu, ninguém esteve lá. Para aqueles marinheiros que estavam voltando, que estavam indo para a cidade deles, para aqueles marinheiros, Jonas morreu. Quando Jesus saiu do sepulcro, também ninguém estava lá. Para aquelas pessoas que foram embora no navio, pessoas que se arrependeram e jogaram seus ídolos fora e creram no Deus vivo de Jonas, para eles o profeta Jonas morreu. A notícia era: Jonas morreu.
Jesus, após ressuscitar, foi visto então na Galileia, pregando para os seus discípulos. Jonas saiu do grande peixe, simbolicamente ressuscitou e foi pregar para os ninivitas. Jesus quer ensinar isso para os fariseus. Os ninivitas aceitaram a pregação de Jonas. Jesus pregou e fez muitos milagres. Jonas pregou aos ninivitas, não fez nenhum milagre, não fez nenhum sinal maravilhoso. Jonas não fez nenhum prodígio, nenhuma maravilha, só pregou, só abriu a sua boca e falou do juízo de Deus. E a cidade inteira se converteu, sem ver milagres, sem ver sinais, sem ver maravilhas, sem ver prodígios. Isso é que é fé. Isso é maravilhoso demais. Jesus fez prodígios, milagres e maravilhas em Israel, e o povo endurecia cada vez mais o coração, e os judeus se distanciavam mais ainda de Deus. Isso prova que sinais, que milagres, que curas, que maravilhas não converte ninguém. Isso aí não converte coração de ninguém. A pessoa dizer, não, a gente faz sinais e curas e milagres para o povo se converter. Não foi isso que Jesus ensinou na sua palavra. Os fariseus ouviram a palavra de Deus e tinham visto muitos milagres. Eles se converteram? A nação se converteu? Os judeus se converteram? Os fariseus se converteram ao ver os milagres de Jesus? De forma alguma. E por causa disso, os ninivitas, que não viram o sinal de Deus, só ouviram a pregação de Jonas e se converteram, hão de ressurgir, hão de ressuscitar no dia do grande juízo final e condenarão os fariseus que viram os milagres de Deus, que viram os prodígios de Jesus, mas rejeitaram o Filho de Deus. Sabe, em segundo lugar, conforme esse texto bíblico, Jesus é superior ao rei Salomão. Jesus é superior a Jonas, que ficou conhecido como o maior pregador, que ao pregar uma mensagem a cidade inteira se converteu até o rei, e ninguém mais, com a sua mensagem, com a sua pregação, por mais eloquente, por mais sábio, por mais culto que seja, nunca conseguiu converter uma cidade inteira. Porém Jonas, o profeta de Deus, conseguiu, por intermédio de Deus. E não houve um homem igual a este que tenha pregado e uma cidade inteira se converteu. Mas Jesus disse, eis aqui quem é maior que o profeta Jonas. E vocês mesmo assim não se convertem com a minha pregação, com a minha mensagem. E faço o que Jonas não fez para Nínive se converter, que é os milagres, as maravilhas, e mesmo assim vocês endurecem o coração e não querem se converter. E agora Jesus diz em segundo lugar que ele é superior ao rei Salomão. No versículo 42 ele disse assim, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Ela se converteu. A rainha de Sabá se converteu. E a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele foi o sucessor de seu pai Davi. Um dia Deus apareceu para Salomão e lhe disse, pede o que quiseres e eu te darei. Sabe o que Salomão pediu? Salomão foi muito sábio em pedir a Deus sabedoria. Aí já começou a sua sabedoria, em pedir a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria e disse, Senhor, eu quero sabedoria. Me dê sabedoria para eu conduzir todo esse povo. E Deus disse para Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11, portanto, ouve isto no teu coração, e não pedisses riquezas, bens ou honra, e nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar. Eu te darei sabedoria e te darei todas essas coisas, riqueza, bens, honra, fama e tudo mais.
Lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, diz assim: ora, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. Olha quanta sabedoria Deus deu a Salomão. E em 1 Reis, capítulo 4, versículo 30, diz: a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. 1 Reis, capítulo 4, versículo 34, diz assim: de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que vinha ouvir da sua sabedoria. Os reis da terra, de todos os povos, gente rico, os reis maiorais, ouviram de longe a fama de Salomão, foi bater aos confins da terra. E muitos desejavam ver Salomão, vir ver sua sabedoria, ouvir a sua sabedoria. O mundo todo naquela época. Salomão se tornou poderoso no mundo todo. E o mundo vinha ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão foi conhecido como o rei mais sábio do Antigo Testamento. E Jesus disse: eis aqui quem é maior que Salomão. Jesus disse: eis aqui quem é maior que Salomão. Jesus é a própria sabedoria. Jesus é maior que Salomão. Jesus é a própria sabedoria. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, diz: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Em Marcos capítulo 6, versículo 2 diz: ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem todas essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres das suas mãos? Sabe, certa vez, lá em João capítulo 7, os sacerdotes judeus enviaram alguns guardas para trazerem Jesus preso. Preste atenção a essa história, como é interessante. Lá em João capítulo 7, os sacerdotes judeus enviaram soldados e disseram assim: olha, eu quero que vocês tragam Jesus aqui. Quando aqueles guardas, aqueles soldados foram, e quando eles voltaram e não trouxeram Jesus, e os principais sacerdotes e os fariseus, indignados, perguntaram: onde está o homem? Cadê ele? Vocês não trouxeram? E aqueles soldados, sabe o que eles responderam? Olha que coisa linda. Aqueles soldados, aqueles guardas responderam: nós não podemos trazer aquele homem. Sabe por quê? Porque nunca homem algum falou assim como este homem. Aqueles soldados ficaram abismados ao ouvirem as palavras de Jesus. Eles se sentiram tocados pela sabedoria de Jesus. E os fariseus responderam: também vós fostes enganados. Os guardas ficaram impressionados com as palavras de Jesus, com a sabedoria de Jesus. Salomão também foi o rei que construiu o templo de Israel. E o templo era uma das mais belas obras do mundo daquela época. Sabe, muitos vinham de longe, de países longínquos, para ver a obra do templo em Israel. E sabe o que Jesus diz no versículo 6? Jesus respondeu assim, de Mateus 12, versículo 6, Jesus disse: digo-vos, porém, eis que está aqui quem é maior que o templo. Está aqui maior que o templo. Estava lá em Israel o grande homem que em toda a humanidade nunca se viu maior que ele. Estava o Deus Todo-Poderoso. O mundo tinha posto seus olhos em foco no grande rei Salomão, no templo em Israel. Mas os próprios fariseus, os próprios judeus ali, Jesus estava perto deles e eles não conseguiam ver o grande homem do mundo, o maior Deus Todo-Poderoso. Que cegueira!
O problema que Jesus enfrentou é o mesmo problema que enfrentamos ainda hoje. Muitas pessoas sentem dificuldade de crer na Bíblia, de crer na palavra de Deus. Para muitas pessoas, isso é um grande problema, crer na Bíblia. Elas não são convencidas pela palavra de Deus. Elas querem mais, exigem ver sinais, prodígios e maravilhas. Os ninivitas, ao ressuscitarem, no grande dia do julgamento final, hão de se levantar contra muitos na geração de hoje e hão de condenar. E nós devemos crer na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, isso é suficiente para escaparmos da condenação final. Temos o sinal de Jonas, mas que isto, nós temos o sinal de Jesus. Então o profeta Jonas pregou a palavra de Deus e a cidade inteira de Nínive se converteu. Mas Jesus é maior do que o profeta Jonas. Homem nenhum teve a sabedoria de Salomão. Muitos vinham de longe ver e ouvir a sua sabedoria. Jesus é maior que o rei Salomão. O templo de Israel era magnífico, uma das maravilhas do mundo daquela época. Muitos vinham de todos os países, das extremidades do mundo, lugares longínquos, para contemplar a beleza do templo em Jerusalém. Contemplavam e voltavam para suas terras, porém não contemplava aquele que era maior que o templo, maior que Salomão, maior que o profeta Jonas. Estava ali, no meio dos judeus, e não estava sendo visto por eles. Não há nada nem ninguém superior a Jesus. Creia nele, adore a ele, entregue a sua vida a ele, e você estará livre da grande condenação que virá a este mundo, do grande juízo final, que há de se levantar os ninivitas, que há de ressuscitar dentre os mortos a rainha de Sabá. Jonas era profeta, Salomão era rei. Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os reis, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Eu quero que você nesse momento confesse esse nome. Não há um outro nome maior que este, não há outro, não há outra, não há ninguém que você deva pôr a sua fé e sua confiança. Por favor, meu querido ouvinte, entenda, se entregue a Cristo. Só Ele tem o poder de te salvar. Ele é superior a tudo e a todos. Ele é superior à tua religião, Ele é superior a qualquer fé que você tenha em outros, ou em outras, ou em ídolos, ou em outras pessoas. Crê nele agora, ele é suficiente, não precisamos mais de ter fé em nada mais, só precisamos ter fé em Jesus. Entregue a sua vida agora, confesse ele como teu Salvador, ore comigo agora, nesse instante, confesse esse nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. Senhor Jesus, nós entregamos nossa vida a Ti. Tu és todo poderoso, não há ninguém igual a Ti. Tu mesmo disseste que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Nada foge do Filho de Deus, nada pode escapar das suas mãos. Ele tem todo o poder, Ele sabe de tudo, conhece tudo. Ele sabe os nossos pensamentos antes de sair da nossa boca alguma palavra. Tu és superior ao rei Salomão, Senhor. Quando Salomão, grande sábio, Jesus é maior que ele. Jesus é maior que o profeta Jonas, que com a sua pregação ganhou toda Nínive para Deus, para o Deus vivo. Mas a pregação de Jesus é maior, a sua palavra é maior. Jesus é maior que os templos erguidos por mãos de homens neste mundo. Templos magníficos que embelezam o mundo, e muitos saem para ver magníficas obras que existe neste mundo, mas há um que é superior a tudo isso. Jesus, ele é magnífico. Na sua época, o mundo voltava os olhos para ver o templo em Israel. Vinham ver e saíam maravilhados. Mas que pena, eles poderiam sair maravilhados mais ainda e com a salvação divina, como fez o eunuco lá em Atos capítulo 8, se voltasse para a sua terra, levando consigo aquele que é maior, que é superior ao templo de Israel, Jesus Cristo.
Eu te peço, Senhor Jesus, que essas pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, confesse o teu nome, que é o nome todo-poderoso, que é o nome de Jesus. Diga assim: Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que o Senhor morreu para me salvar. Eu creio e me arrependo como os ninivitas, para que no dia do julgamento final eu possa somar junto com os ninivitas entre os salvos, para julgar aquela geração que não creu em ti. Confesso o teu nome, te aceito como meu Salvador. No meu coração não haverá de agora em diante nem nada nem ninguém superior ao nome de Jesus, porque não há um nome dado entre os homens, nem no céu e nem na terra, maior que este, que é o nome de Jesus. Amém